A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 8 das lições bíblicas adultos, que tem como título Sendo Verdadeiros. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, ao qual estamos estudando os valores do reino de Deus. E hoje iremos comentar a lição de número 8. O textuário encontra-se no Salmo 32, versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Verdade prática. Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Mateus, capítulo 6, dos versículos 1 ao versículo de número 4. Lição de número 8, sendo verdadeiros. Até a lição de número 5, estudamos o capítulo 5. Como os irmãos sabem, esse trimestre estamos estudando o Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, capítulo 6 e capítulo 7. Já encerramos o capítulo 5, ou seja, as sessões que estavam falando sobre o capítulo 5, ou seja, já no capítulo 5 nós falamos sobre como o cristão em essência deveria ser, ou seja, as bem-aventuranças. Primeira sessão foi essa, as bem-aventuranças. Segunda sessão foi dito o papel e o caráter perante o mundo. Que sessão é essa? Vai do versículo 13 ao 16 de Mateus 5. Abarca aquele que Cristo fala que nós somos o sal da terra e luz do mundo. E a terceira sessão foi do capítulo 17 até o último, do versículo 17 de Mateus 5 até o último versículo de Mateus capítulo 5, que nessa terceira sessão nós vimos ali como Cristo fala para seus discípulos como eles deveriam se relacionar com relação à lei, sem qualquer pretensão legalista. Porque isso era o que faziam os escribas e fariseus. Mas agora Cristo fala para os seus discípulos que ele deveria ter uma justiça superior, uma justiça maior do que as dos fariseus. Então, no capítulo 5 de Mateus, nós falamos sobre 3 sessões. E hoje nós vamos entrar agora no capítulo 6, uma nova sessão do Sermão do Monte. Então, meu irmão, por isso o título da lição é esse, sendo verdadeiros, porque agora vamos falar de uma nova sessão. Porém, o ensinamento, ele não muda seu foco. Cristo não muda o foco, porque ele ainda está ensinando os seus discípulos e está mostrando que a intenção do coração, aquilo que Deus vê, é o que prevalece na vida do ser humano, é o que prevalece para o reino de Deus. Por que nós estamos falando isso, meu irmão? Porque se vocês perceberam, isso foi ensinado nas aulas passadas, que Cristo sempre apontava para a intenção do coração. Por isso Cristo falava, visto que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que encolerizasse com seu irmão, contra seu irmão, já cometeu o assassinato. Ouviu o que foi dito, não adulterarás, porém digo, qualquer que olhar para uma mulher já cobiçar em seu coração, já cometeu adultério. Meu irmão, todo ensinamento, Sermão do Monte, tenha isso em sua mente que você vai entender plenamente o que Cristo está levando ao pé da letra, vamos falar assim, o verdadeiro espírito da lei que foi dada por Deus a Moisés. Essa é a intenção do coração, é a motivação. Cristo está saindo da área natural, da área superficial, do entendimento dos homens, para trazer agora o interior, que é
aquilo onde Deus vê e ninguém mais vê. Não adianta querer mostrar para os homens, porque Deus que vê a intenção do coração e quem esquadria um coração, quem perscruta o coração do homem é Deus. E na lição de hoje nós vamos falar mais um pouco sobre essa intencionalidade do ser humano, as motivações que ele tem nessa lição, que como as outras será também de um grande valia para a nossa aula e para o nosso entendimento, para levarmos a nossa sala de aula, para que os alunos entendam, meu irmão. Porque dar aula em escola dominical, meu irmão, não é apenas eu passar conhecimento. Não é apenas ensinar, mas é eu motivar as pessoas que estão ouvindo a seguir os preceitos divinos, a andarem conforme Cristo preconizou. É a prática de vida cristã. Tem que ter a prática. Não basta ser apenas ouvinte, mas tem que praticar, como Cristo falou. E esses que ouvem as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem que constrói a sua casa na rocha. Ou seja, o homem que ouve e pratica. Aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu sua casa sobre a areia. Então, meus amados irmãos, nessa lição nós vamos falar sobre esse ato de sendo verdadeiros. E o primeiro tópico da lição, depois de falarmos um pouco sobre essa parte introdutória, vai ser o ato de dar esmola e a hipocrisia. E o autor vai definir o que é hipocrisia. Meu irmão, hipocrisia ou falsidade ou dissimulação é o ato de fingir o que a gente não é, ou não sente, ou não crê, ou seja, é falsidade. E de onde vem essa palavra hipocrisia? Hipocrisia era o nome da peça teatral. Ou seja, existia uma peça teatral na época de Jesus que chamava-se hipocrisia, ou seja, as peças teatrais eram hipocrisia. E quais peças teatrais era considerada uma hipocrisia? Não hipocrisia nesse sentido de falsidade que nós estamos falando aqui, mas no sentido de encenação de uma peça teatral. Hipocrisia era a peça que era ensinada pelos hipócritas. Mas quem eram os hipócritas? Eram as pessoas que usavam máscaras. Por isso, se os irmãos perceberem, a figura que está na lição de número 8 é um homem com uma máscara. Por quê? Porque a peça que era chamada, a peça teatral hipocrisia, que era encenada pelos hipócritas, eram as peças teatrais que tinham seus atores usando uma máscara, ou seja, dupla personalidade, no sentido que Cristo está trazendo para a gente aqui, ou seja, falsidade. A pessoa ali está encenando uma peça caracterizada por outra pessoa, porque ele está usando uma máscara, ninguém sabe quem é que está por baixo daquela máscara, mas é uma encenação. E daí que surgiu a palavra hipocrisia com o sentido de falsidade, dupla personalidade. Ou seja, porque você não vê, como o autor da lição fala, você não vê nem o que ele sente, nem o que ele crê. Ou seja, é falsidade, porque quem está usando máscara, você não vê as expressões faciais. Você não vê, meu irmão, o sentimento que é expressado pelaquela pessoa, porque é uma hipocrisia, que era a peça teatral que chamava. Por isso Cristo usa essa palavra hipócrita, que vem dessa parte, desse entendimento de uma peça teatral que se chamava hipocrisia e cujos atores eram chamados de hipócritas, porque eram os que usavam máscara. Então a definição de hipocrisia é falsidade, sim. É o ato de fingir, é dissimulação. Aí quando Cristo usa essa palavra para mostrar que os fariseus e os escribas eram hipócritas, Cristo estava falando isso. Cristo não estava dizendo que eles eram atores.
Porque tinha os atores que eram chamados de hipócritas, mas quando Cristo faz essa acusação contra eles, Cristo está dizendo para eles: vocês mostram que vocês não são. Vocês usam uma máscara para esconder verdadeiramente quem são vocês. Ou seja, Cristo estava fazendo uma crítica. Cristo estava acusando-os de falsidade. Então, hipocrisia é isso. Hipócrita é isto, meu irmão. É falsidade, dissimulado. O autor da lição vai prosseguir falando sobre a justiça pessoal. Por que ele vem falar sobre justiça pessoal? Porque é o que inicia Mateus capítulo 6. Fala: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser visto por ele. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. O autor traz uma discussão, meu irmão, num livro de apoio sobre essa palavra esmola que já está no primeiro versículo de Mateus 6, porque a Almeida Revista e Corrigida, que é a versão que é usada nas lições bíblicas adultos, ela traz a palavra esmola. Já a Almeida Revista e Atualizada traz justiça. Por que coloca isso? Sabe por quê? Porque antigamente, na época de Cristo, vamos falar, os judeus consideravam o ato de dar esmola, meu irmão, uma parte tão essencial da retidão que as expressões tinham se tornado quase sinônimas. Mas para nós, quando nós estamos lendo aqui, no nosso meio cultural, no nosso entendimento, são coisas totalmente diferentes, que a época de Cristo não era. Então é mais preferível usar, no lugar de esmola, no versículo 1, usar a palavra justiça, porque é a palavra que está no grego, inclusive nos manuscritos mais antigos, a palavra que se encontra é a palavra justiça. Então, Cristo, quando estava falando aqui, estava falando da palavra da justiça, que na época era quase que sinônimo esmola e justiça, mas ele estava falando aqui da justiça pessoal. Porque ele fala: guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens. De quem fazer? Vocês, nós. Cristo estava falando para os discípulos, para todos os seus servos, todos os discípulos de Cristo. E quem passa, meu irmão, a viver a nova vida em Cristo, terá uma conduta com atitudes diferentes. E não somente isto, ele terá discernimento preciso e puro, sem buscar glorificação pessoal. Isso que é uma justiça pessoal. Ele faz não para ser reconhecido, mas ele faz para a glória de Deus. Isso que o homem crente em Cristo, ser humano crente em Cristo, deve buscar. Porque Jesus, meu irmão, como nós falamos nas lições anteriores, e nessa, inclusive, já falamos sobre isso, ele vai entrar no terreno do coração daquele que o segue e gera uma verdadeira espiritualidade. Aquilo que leva cada pessoa a ter consciência do Deus que está agindo em sua vida. E Cristo estava mostrando isso. Meus discípulos, meus servos em todo o mundo, livrem-se dos dogmas dos escribas. E injete um novo desejo para viver com o Pai. É isso que Cristo quer, meu irmão. Por isso o foco, quando estamos falando aqui, por isso fizemos essa distinção do versículo 1 para o 2, que os dois têm esmola, mas no primeiro é justiça e no 2 é esmola mesmo. O foco que nós queremos mostrar aqui é que para mostrar para que os irmãos entendam que Jesus queria falar, quando fez menção sobre a expressão vossa justiça, ou seja, guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens. Jesus, meu irmão, ele não estava combatendo, entenda isso. Jesus não estava combatendo a prática de boas obras. Porque Cristo já havia ensinado que os verdadeiros discípulos deveriam brilhar por meio de suas boas obras. Por isso Cristo fala: vós sois a luz do mundo.
ou seja, que a nossa luz venha resplandecer, para que os homens vejam nossas boas obras e glorifiquem ao Pai, ou seja, pratica as boas obras não para ele ser glorificado, mas para a glória de Deus Pai, que Deus tudo vê. E Cristo estava combatendo a justiça pessoal que busca louvores humanos, meu irmão. Quando se faz para receber os aplausos. Era isso que Cristo estava combatendo. Cristo não estava proibindo ninguém de fazer as boas obras, não. Até porque isso é consequência das atitudes de um crente salvo em Cristo. Ele pratica as boas obras porque ele é salvo. E isso não é a mesma coisa de praticar para ser salvo, como tem outras religiões que ensinam isso, que eu devo praticar as boas obras para obter a salvação. Não, a salvação é exclusivamente pela graça, mediante a fé, através de Cristo. Mas o crente salvo, ele pratica as boas obras porque ele é salvo e não para se salvar. O autor prossegue falando sobre as 3 práticas da ética cristã. Então, quais são as 3 práticas da ética cristã que Cristo vai deixar nesses versículos que nós estamos estudando? Da esmola, jejum e oração. E todos aqueles que fazem parte do reino de Deus, eles não vivem somente de palavras. Por isso, 3 práticas. Olha só o subtítulo que o autor coloca. Já está ali, minha irmã, 3 práticas. Ou seja, eu devo praticar. E o que é praticar? É exercitar. É sair do modo passivo para agir, do modo ativo. Ou seja, eu devo agora praticar. Não apenas ouvir, mas agir pela experiência, praticando, executando da esmola, orar e jejuar, meu irmão. Mas é fazer esses 3 atos com o coração voltado para Cristo. O que é um coração ser voltado para Cristo? Que ele faz as coisas naturalmente, porque ele é salvo em Cristo. Ele ajuda as pessoas, ou seja, dá esmola. Porque esse dá esmola aqui, meu irmão, é bem um campo bem maior do que apenas você ver um pobre na rua, um pedinte, um mendigo e você ir lá dar uma esmola. É bem mais que isso o sentido. Por quê? Porque é ajudar o necessitado, se compadecer dos menos favorecidos. E o que Cristo está dizendo é que você deve fazer isso, deve orar, deve jejuar. E Cristo vai ensinar sobre isso, meu irmão. Não como os fariseus e escribas faziam. Isso vai ser estudado em lições mais à frente, que se descaracterizavam para mostrar que estavam levando uma vida piedosa, ou seja, ele está jejuando ao rosto dele, não lavou nenhum rosto, cheio de remela no meio da cara, cabelo despenteado, está jejuando. E Cristo está dizendo, não façam isso. Façam no oculto. Vai ser estudado em lições mais para frente. Mas as 3 práticas da ética cristã, meu irmão, o subtítulo já dá a resposta para que nós ministrarmos a aula, para que os irmãos entendam que não é só ficar ali sentadinho, ouvindo, debatendo, opinando, tem que praticar. Não adianta falar sobre ajudar o necessitado se eu não ajudo. Não adianta falar sobre oração para os irmãos se os irmãos não são motivados e nem eu oro, nem jejum. Mas eu devo, meu irmão, falar e mostrar que o caminho que Cristo deixou foi esse. Ajudar os necessitados, ou seja, dar esmola, orar e jejuar. 3 práticas da ética cristã.
O tópico segundo, o autor vai falar sobre auxiliando o próximo sem alarde. Então, qual é a motivação do seu coração? O autor começa o primeiro subtópico do segundo tópico fazendo uma pergunta. Fazendo uma pergunta. Indiscutivelmente, na Sagrada Escritura, nós vemos que Deus, desde a época de Moisés e até bem antes, sempre teve esse conceito de se de ajudar. Até porque a palavra de Deus nos fala que nunca deixará de haver pobre sobre a terra. Então, se nunca deixará de haver pobre sobre a terra, vai haver pessoas que vão estar sempre precisando e necessitando de um auxílio, de uma ajuda. E o autor vai perguntar: qual é a motivação do nosso coração quando nós estamos estendendo as mãos para dar esmola aos pobres, mas sem saber o que o seu coração está pensando? Porque era isso que acontecia com os fariseus e escribas. Eles davam. Meu irmão, quem está recebendo a esmola ali, o benefício, vai independer para ele se aquela pessoa está dando de mal vontade, se aquela pessoa está dando com o coração querendo trazer ostentação para si, se está querendo trazer reconhecimento para si. Pouco importa para o recebedor, mas para aquele que está abrindo mão de alguma coisa monetária, de um dinheiro, de uma ajuda, de uma contribuição, importa. Sabe por que eu digo que importa? Porque a palavra de Deus nos mostra isso. Que Cristo vai ver a motivação do doador, do ofertante, e não daquele que está sendo beneficiado. Porque se a pessoa deu com uma má motivação, que é o que Cristo está combatendo, pouco se importa ou vai ser indiferente para aquele que está recebendo o auxílio. Então a questão aqui que o autor vai falar, qual a motivação do ofertante, do que está abrindo mão de recursos seus para o menos desfavorecido, ou seja, para o pobre. Porque Cristo vê o coração. Por isso é aquilo que nós estamos falando, meu irmão. Se lermos o Sermão do Monte com o coração aberto e entendermos que Cristo está aqui falando da intenção, da motivação, é algo subjetivo. Subjetivo no sentido que é entre você e Deus. Não é o que as pessoas veem, o que as pessoas falam, porque essa era a visão que os escribas e fariseus tinham, que era mostrar a sua falsa justiça, a sua justiça pessoal para os outros. Mostrar que davam esmola, mostrar que eles oravam, mostrar que eles jejuavam. A intenção dele era ter o reconhecimento da sociedade a qual ele estava inserido. Mas o que Cristo vinha combater é justamente isso, que a motivação do coração deles estava errada. E Deus é que sonda os corações e conhece. Então eles estavam com a motivação errada. Se tiver a motivação errada, meu irmão, a pessoa que está sendo ajudada vai ser abençoada do mesmo modo, vai. Mas você não vai receber o seu galardão. Porque Cristo fala, aqueles que fazem isso já receberam o seu galardão. Ou seja, aqueles irmãos que com uma mão tá dando a oferta lá pro pobre, com a outra tá tirando foto no celular e colocando nas redes sociais, já recebeu seu galardão. O galardão que ele quer é o reconhecimento, é os likes, é as curtidas, é os elogios. Então, se ele fizer com o coração, com a motivação como esta, já recebeu seu galardão. Mas com isso, meus irmãos, eu não quero falar aqui também que todos que tiram foto, mostram lá, tem essa motivação, porque quem conhece o coração é Deus. Por isso nós estamos falando. A intenção, a motivação é subjetiva. Quem conhece o coração é Deus. Porque eu acredito sim, meu irmão, que tem pessoas que colocam a sua foto lá, mas a motivação dele não é querer reconhecimento.
Tem sim. Talvez seja até poucos, mas tem. Que a intenção dele não é mostrar ostentação para aqueles que vão ver. Não, mas ele tem um coração sincero, puro diante de Deus. O autor prossegue falando sobre o que buscamos quando auxiliamos o próximo. O autor aqui vai falar sobre a palavra que começa o versículo do capítulo 1. Guardai-vos. Não é isso que fala o capítulo 6, versículo 1 de Mateus? Guardai-vos de fazer a vossa justiça. E ele vai explicar o que essa palavra guardai-vos significa. Trazer para perto, mudar a mente para, tentar ser solúcito, assistir a si mesmo, isto é, dar atenção a si mesmo. Meu irmão, esse é o remédio certo para não procedermos no propósito de exibirmos nossa justiça. No nosso dia a dia, ou seja, no nosso viver diário, meu irmão, em tudo que fazemos, temos que decidir ou em agradar nós mesmos, chamando a atenção dos outros para aquilo que fazemos, ou procurar fazer tudo para a glória de Deus. Então, o que buscamos quando auxiliamos o próximo? É a pergunta que fica. Há pessoas que dizem, quando eu ajudo, eu faço caridade, eu ajudo as pessoas porque eu me sinto bem. A motivação dela está errada. Está totalmente errada. Porque ela está fazendo para si. Observe que ela não faz nem para quem é para a pessoa que vai receber a ajuda dela. Porque se ela falar, se eu estou fazendo porque eu vejo que a pessoa que está recebendo aquela ajuda, ela se sente bem, se sente feliz. Talvez até esse queira buscar glória para si e outros não, mas a motivação dele, meu irmão, está voltada em auxiliar o próximo. Porque quando eu faço porque eu me sinto bem, eu não estou fazendo nem para o ofertante, nem para Deus. Eu estou fazendo para mim. Eu sinto prazer em fazer isso. Eu me sinto bem. Então você está fazendo para você. Você não está fazendo nem para o pobre que está recebendo sua oferta. Ele está sendo beneficiado, porque nós já explicamos sobre isso. Sim, vai estar sendo. Mas você não vai estar sendo beneficiado. O seu galardão você vai receber já. Os elogios, os aplausos. A sua satisfação pessoal, nesse caso. É o seu galardão, é a sua satisfação pessoal. Então, o que buscamos, meu irmão, quando estamos auxiliando o próximo, meu irmão? Que buscamos seguir aquilo que Cristo está falando, que falou para nós através da sua palavra. Que os homens possam ver suas boas obras e glorifiquem ao Pai eterno, meu irmão. E qual a maneira certa então de ofertar, segundo Jesus? Porque no versículo 3 fala, quando pois deres esmola, observe só, quando pois deres, eles já davam. Eles já tinham a prática de auxiliar os outros. Jesus está dizendo, eu sei que vocês já ajudam os pobres, eu sei que vocês tentam ajudar o menos desfavorecido, mas quando vocês forem fazer isso, não toque a trombeta diante de ti. Porque assim é que faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Essa parte é interessante mesmo, porque aqui não vai entrar no mérito do que essa trombeta era, do que tocar a trombeta. Porque alguns sugerem que quando eles iam ofertar, iam dar, no caso, esmola para os pobres, eles tocavam trombetas para os outros pobres ouvir. Outros dizem não, eram os pobres que trocavam para mostrar que receberam uma ajuda, uma oferta. E outros dizem não, esse tocar a trombeta era o barulho das moedas caindo ali no recipiente
Cristo está falando aqui certamente de uma maneira hiperbólica. Não vou dizer nem hiperbólica. Vamos falar de uma maneira simbólica. Por quê? Porque o que Cristo está dizendo aqui, quando vocês derem esmola, não façam alarde, como fala o título desse tópico. Quando vocês dão esmola, não procurem aparecer. Quando vocês forem dar esmola, não procurem a glorificação pessoal. E com isso, meu irmão, novamente aqui nós temos que falar isso. Cristo não está ensinando que não é para dar esmola, não. Não é isso que está aqui em questão. Porque já falamos que Cristo seguia a lei. E como seguidor da lei, tinha sim que ajudar os pobres. E até o versículo 3, quando começa em Mateus 3, ele fala: quando, pois, deres esmola. Ele não está dizendo, se vocês forem dar esmola, Cristo está dizendo, quando, pois, deres esmola, porque eles já praticavam isso. Eles já faziam isso. E quando Cristo está falando, guardai-vos, não toques tão diante de si, guardai-vos deste que faziam a sua justiça para obter, para ser visto pelos homens, pelas pessoas que estavam ao seu redor. Cristo está falando que quando se der esmola, meu irmão, quando ajudar, não precisa fazer alarde. Porque quem está fazendo alarde, ou seja, tocando a trombeta, está querendo aparecer. E quando o homem está aparecendo mais que Cristo, Cristo está diminuindo. Por isso João Batista foi muito feliz em suas palavras, quando foram falar para João Batista, tem um que está aí, está batizando mais que ti. E está traindo mais discípulo que você. E João Batista fala: importa isso mesmo. E importa é que ele cresça e que eu diminua. João Batista entendia, meu irmão. Quando o homem começa a aparecer, Cristo está diminuindo. Quando uma instituição começa a aparecer, Cristo está diminuindo. Quando o nome que está numa placa de igreja começa a aparecer mais que Cristo, é porque Cristo está diminuindo. A honra, a glória é exclusivamente para Cristo, meu irmão. Então, qual é a maneira certa de ofertar? É com o coração voltado para Cristo. Porque Cristo estava querendo retratar, meu irmão, esse modo oculto de a pessoa realizar alguma coisa. Ou seja, ao dar esmola para alguém, tal pessoa não deve em momento algum orgulhar-se ou pensar que é boa em si mesmo. Nem deve buscar o reconhecimento por parte de outros por se achar alguém melhor. O correto é ficar no anonimato, levando em consideração que Deus está atento para aquilo que nos move para uma determinada atitude, ou seja, a intenção do coração. Por isso ele vai encerrar a lição falando que Deus contempla o bem que realizamos, o Deus que tudo vê. Porque Deus, meu irmão, claramente é descrito nas páginas da Bíblia Sagrada como um ser perfeito, luz, que ele conhece tanto a si mesmo como todas as demais coisas. E Deus, o conhecimento do Senhor, é superior, ilimitado, meu irmão, em relação ao homem, o conhecimento de Deus. Podemos falar que o conhecimento de Deus é um arquetipo, ou seja, Deus conhece o universo antes mesmo de sua existência. E o homem, como é que o homem conhece? Da forma que ele é apresentado. Do lado de fora, é parcial. Já Deus não, o conhecimento de Deus é absoluto. É inato, imediato, sucessivo, completo, pleno. E não necessita de um processo de raciocínio. Além do conhecimento de Deus ser perfeito,
também é abrangente, é denominado de onisciência, o que envolve a compreensão absoluta. Deus conhece tudo, meu irmão. Deus conhece tudo, Deus vê tudo. O Salmo 139 nos retrata isso. É como se o salmista estivesse dizendo que Deus arranca a alma do ser humano e reveste o seu corpo, porque Deus vê o interior. Por isso ele falou para Samuel: Samuel, tu vê a aparência, tu vê o que está diante dos teus olhos, mas eu, o Senhor, contemplo o coração. Eu conheço as intenções do coração, eu conheço os pensamentos, eu conheço as palavras que o homem vai falar antes mesmo dele a pronunciar. E Deus conhece tudo. Porque é interessante que o autor está falando isso aqui, meu irmão, porque tudo isso está ligado na lição. Até porque é a lição que vai falar sobre sendo verdadeiros. Porque quando a pessoa é verdadeira, meu irmão, Deus está vendo a intenção do coração. E esse é o objetivo quando Cristo está falando no Sermão do Monte. A intenção, é a motivação do coração. Que Deus conhece tudo e vê tudo. E o Deus que vem oculto é o Deus que recompensa. O Deus que vê tudo é o Deus que recompensa. Então, se você der uma esmola numa estrada deserta, Deus está vendo. Em uma rua movimentada, Deus está vendo. Deus contempla tudo. Deus vê tudo. Nada passa desapercebido dos olhos de Deus. Meu irmão, nós temos que ter cuidado com a intenção do nosso coração. Porque nós enganamos sim o homem, no sentido de o seu líder, o seu professor, o seu pastor, o seu líder espiritual. Você engana qualquer pessoa. Mas a Deus ninguém engana, porque Ele vê tudo, Ele sonda tudo. E nós falamos disso na lição que falamos sobre expressando palavra honesta, aquela lição que nós estudamos sobre isso. Que Deus vê, Deus conhece o coração. E nós temos que dar graças a Deus, meu irmão. Por isso. Porque Deus é justo. E quando todos estivermos diante dele para prestar conta das nossas obras, como salvo. Porque aqui nós estamos falando de um sermão que foi proferido para salvo, para os súditos do reino de Deus, como estudamos na lição de número 1. Um dia iremos estar diante de Deus. E vai ter pessoas naquele dia que aqui na terra é bem conhecida, é reconhecida como pessoa generosa, pessoa boa, de boas obras. Mas todas as nossas obras vão ser provadas como pelo fogo diante de Deus. Vai ser provada. Por quê? Por isso Cristo fala que as vossas boas obras sejam vistas pelos homens para que eles glorifiquem a Deus. As vossas boas obras. Porque tem obras que não são boas. Mas naquele dia Cristo vai provar. E se a sua obra for boa, o que é obra boa? É com a motivação correta. É com a intenção do coração correta. Essas obras, Cristo compara-as como ouro, prata e pedras preciosas, que vai passar pelo fogo, mas vai permanecer. Mas tem pessoas que vão com a mão cheia de obras, mas o fogo vai consumi-las, não vai ficar nada, porque é madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha faz volume, mas o fogo vai passar e vai lamber, enquanto o ouro, a prata e as pedras preciosas vai permanecer. Isso diante do tribunal de Cristo, mas graças a Deus que Cristo fala. Todavia será salvo. Ou seja, Paulo ensinando aos Coríntios, ele fala isso. Que diante do tribunal de Cristo estarão os salvos, ou seja, não vão perder salvação, porque ali não é um julgamento de salvação, mas é um julgamento das obras dos salvos,
para saber a motivação. É o dia que Cristo vai nos galardoar. Por isso ele fala: guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens. Deus que recompensa. Porque quando fazemos diante dos homens, já estamos recebendo nosso galardão dos homens. Mas aqueles que fazem com a motivação correta, a intenção correta, vai receber de Deus, galardão de Deus no céu, diante de Cristo, antes da borda do Cordeiro. E isso é somente para os salvos em Cristo Jesus. Meus irmãos, assim nós estamos encerrando, meus irmãos, a lição de número 8, que falamos sobre sendo verdadeiros. Que Deus continue abençoando os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.